Ministério Público e OAB vão apurar caso do motorista que morreu enforcado em cela da delegacia de Sobradinho. Espaços culturais da capital sofrem com o abandono. Tem museu fechado há mais de 10 anos. Imposto de renda, a Receita Federal paga restituição do segundo lote. Veja também, GDF entregará a primeira estação de ginástica a portadores de necessidades especiais. A previsão é que outras 6 sejam instaladas em todo o DF. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Mais acessibilidade. Portadores de necessidades especiais ganharam neste fim de semana a primeira estação de ginástica ao ar livre no Parque da Cidade. O espaço foi adaptado para garantir principalmente a segurança dos atletas. Veja. A estação, inaugurada no sábado, é a primeira das 6 que serão instaladas no DF. Aqui, os cadeirantes vão poder fazer exercícios como barra e paralelas com toda a segurança necessária. As estações para pessoas com deficiência são estações que são adaptadas, então possuem rampa, possuem o tamanho da barra num tamanho adequado para que um cadeirante possa fazer as suas atividades, enfim. A área foi revitalizada com piso de borracha e calçamento com acessibilidade. O GDF promete que até o mês que vem, as estações de Águas Claras e do Parque Olhos d'Água na Asa Norte também serão inauguradas. Nos próximos dias a gente deve estar completando todas as estações, praticamente todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Nessa primeira etapa, a gente deve colocar em cerca de 70%, 70% a 80% das regiões administrativas do DF. E os profissionais sabem bem dos benefícios que a estação traz para as pessoas com deficiência. O Rafael, que é personal, diz que a atividade física faz a diferença para manter a saúde em dia. É uma estação que está bem completa do ponto de vista de movimentos, né? Além de ser também um ponto de convívio dentro de um espaço que é fantástico, né? Que é o Parque da Cidade. Então, assim, só vejo pontos positivos. É uma estação que vai trazer mais um ponto de apoio, né? Aos portadores de necessidade. O Estevão, que é atleta paralímpico, explica os exercícios que podem ser feitos no espaço. Para ele, trabalhar o corpo também ajuda a trabalhar a mente e ainda eleva a autoestima. Peito, costas, você trabalharia e aqui você estaria exercitando bíceps e tríceps também no circo ergômetro ali. Não só a pessoa do alto rendimento, não só o atleta tem a possibilidade de fazer atividade física, né, que ele já faz, já por conta de ser um atleta, praticar o esporte, mas a pessoa também sedentária que está buscando começar uma atividade física, o parque está dando esse pontapé inicial aí. Investir em cultura parece mesmo não ser prioridade. Alguns dos principais centros culturais da cidade estão abandonados e fechados. O Museu de Arte de Brasília, por exemplo, não abre as portas há 10 anos. O Teatro Nacional parou de funcionar em 2014. E ainda tem o Centro de Dança de Brasília e o Espaço Renato Russo, que passam por reformas. A entrada está aberta, mas logo em seguida vem um tapume, mostrando que o cenário aqui não é de espetáculo, e sim de obra. Mas não é de arte que a gente está falando. Pois é, desde 2014, aqui a gente não encontra exposições, peças teatrais ou qualquer produto cultural. As obras no Espaço Renato Russo começaram em setembro do ano passado e até agora um pouco mais de 6% do que está previsto foi feito. E diante desse cenário, é difícil de acreditar que o local vai ficar pronto agora em agosto. Pelo menos é essa a promessa do governo. Eu não sou engenheiro, né? Não posso afirmar taxativamente, porque eu não entendo muito dessa seara, mas dá para ver, assim, pelo bom senso, que por mais que a intenção do secretário seja essa, não vai ser isso que vai se verificar. Além do Espaço Renato Russo, que tem feito falta para a vida cultural do DF, pelo menos outros 4 grandes locais também não estão funcionando. O Teatro Nacional, por exemplo, está fechado desde 2014 e sem previsão para que as cortinas abram novamente. O Wesley, que é professor de dança, tem sofrido sem espaços públicos para as apresentações. Ele fala que os locais particulares têm aproveitado a situação para pesar a mão na hora de cobrar pelo uso. Antigamente
Antigamente você alugava um teatro com serviço de iluminação, de som, tudo dentro do pacote. Brigadista, hoje em dia não, eles alugam um espaço para você, com um valor bem alto. Nós não temos apoio e patrocínio, cobram por fora som, cobram por fora iluminação, brigadista, todo o aparato, até bilheteiro hoje em dia estão cobrando por fora. Já o Museu de Arte de Brasília não funciona há 10 anos e olhando de fora parece mais um local abandonado, que foi esquecido, mas o governo garante que a licitação está na fase de recurso e a empresa deve ser escolhida em breve. É uma obra grande, uma obra que vai trabalhar todo o complexo, todo o sistema, então é uma obra demorada. Então, se a gente assinar o contrato em agosto, a previsão é que ela vai ficar pronta em agosto, setembro do ano que vem. E assim, a cultura na capital do país cada vez mais tem perdido espaço. É um absurdo, a capital do país está numa situação de decrepitude, de abandono, os seus espaços culturais como estão, né? Atenção contribuintes, a Receita Federal pagou nesta segunda-feira as restituições do segundo lote do Imposto de Renda à Pessoa Física. Ao todo serão depositados 2 bilhões e 900 milhões de reais em restituições. Também estão incluídos lotes residuais de 2008 a 2015. Outras informações no site receita.fazenda.gov.br ou no telefone 146, opção 3. O perigo da contaminação por parasitas nos parquinhos de areia do DF continua. Há 4 meses, o Band Cidade mostrou o problema causado pela falta de limpeza nesses espaços. E de lá para cá, parece que nada mudou. Para piorar a situação, a procura nesses locais durante as férias escolares só aumenta. A repórter Camila Lopes tem as informações ao vivo para a gente. Camila, boa noite para você. O que o GDF disse sobre a manutenção desses locais, hein? Boa noite, Carol. A Nova Cap informou que tinha um processo licitatório em andamento, mas que foi suspenso pelo Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e assim que ele for liberado vai dar continuidade a essa manutenção dos equipamentos públicos e a previsão é de um investimento de quase 22 milhões de reais. Agora a gente vai conversar com a doutora Sandy Sato para saber o que a gente pode fazer, né? Que criança quer ir para o parquinho, ainda mais nessa época de férias, para a gente evitar aquelas doenças. Boa noite, doutora. Primeiro, o que a gente pode fazer? Que criança quer ir para o parquinho, mexe na areia, mas para a gente não ter essas surpresas tão desagradáveis? Então, o cuidado começa na prevenção, né? Escolher um parquinho que seja cercado, que dificulte a entrada de animais, né? Porque as fezes, a urina pode trazer algumas doenças. Um parquinho que tenha luz direta do sol, porque o sol ajuda a controlar os micro-organismos, né? Durante a brincadeira, evitar de trazer algum tipo de alimento, porque os alimentos esquecidos no parquinho vai atrair esses animais. Né? E assim que chegar em casa, fazer os cuidados de higiene, lavar a mão, orientar a criança a não colocar a mãozinha na boca enquanto estiver manipulando a areia. E se a criança começar a reclamar de uma dorzinha na barriga, o que a gente pode fazer? Os principais sintomas de parasitas que a gente encontra nas areias dos parquinhos, ou são sintomas gastrointestinais, que cursam com diarreia e vômito, que o mais importante vai manter a hidratação da criança e procurar um auxílio médico e observar possíveis lesões de pele. Né? Então, se tiver qualquer ferida, qualquer machucadinho, procurar um médico. Tá bom, muito obrigada. Carol, é com você. Boa noite. Obrigada, Camila. Atenção, estudantes! A UNB divulgou no fim da tarde desta segunda-feira a lista de aprovados no vestibular 2017. Os candidatos podem conferir os nomes de quem passou no site www.cesp.unb.br ou então no mural que fica na entrada central do ICC no campus Darcy Ribeiro. Já a segunda chamada deve ser divulgada no próximo dia 26. Olha só essa, um carro foi encontrado hoje pela manhã por moradores de Braslândia dentro do Lago Veredinha. O automóvel tinha acabado de ser roubado. Os moradores chamaram a polícia militar depois de encontrarem o carro desse jeito aí, quase coberto pela água do Lago Veredinha, no centro de Braslândia. De acordo com a PM, o automóvel foi furtado na quadra 57 da cidade. A dona já tinha registrado a ocorrência quando recebeu a informação de que o carro estava dentro do lago. A mulher providenciou o guincho e até um caiaque foi usado para retirar o automóvel do local.
O caso da bebê de 5 meses que morreu em uma creche no Riacho Fundo 1 na semana passada. A Secretaria de Educação vai vistoriar o local nos próximos dias. O corpo de Alice Viana foi enterrado no sábado. A suspeita é que a criança morreu após se engasgar. Os pais da pequena Alice Viana de Andrade, de 5 meses, deixavam a filha nessa creche na QS 14 do Riacho Fundo 1. O local amanheceu nesta segunda-feira assim, com as portas fechadas e com esse anúncio na entrada. O comunicado afirma que a instituição adotou todas as medidas cabíveis para o socorro e tem dado amparo para a família da criança. A instituição aguarda o resultado do laudo da perícia para se pronunciar. Mas mesmo assim, tentamos falar com os donos da creche, mas não fomos recebidos. Oi, tudo bem? A última vez que a criança foi deixada pelo pai aqui foi na quinta-feira passada, no fim da manhã. No meio da tarde, a mãe da Alice foi informada que a filha havia sido levada para a UPA do Núcleo Bandeirante, desacordada e estava roxa. Antes de chegar à unidade, a filha chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas acabou não resistindo e morreu na UPA. Nós também tentamos, por telefone, falar com os parentes da pequena Alice. A tia da criança falou sobre a tragédia. Aqui quem fala é o Rodrigo da TV Band. Você é tia da Alice, não é isso? Sim, tá todo mundo destruído, né? Acabou com a família, né? E como é que você vê esse caso? Você acha que foi uma imprudência da escola mesmo? Ou foi um acidente? Como é que sim? A gente não sabe dizer, né? Só depois da perícia mesmo, né? Saiu o laudo meio. Os vizinhos da creche lamentaram a morte da criança. A gente está muito triste, eu mesmo estou muito triste, né, por morar ali do lado. Às vezes, em fração de segundo, acontece uma tragédia. É lamentável. O Ministério Público e a OAB do DF vão acompanhar a investigação sobre a morte do motorista da Caixa Econômica Federal dentro de uma delegacia de polícia em Sobradinho. Luiz Cláudio Rodrigues foi encontrado enforcado em uma cela. Ele foi preso por embriaguez ao volante na última sexta-feira. A investigação segue a suspeita de suicídio, mas a família dele não acredita nessa hipótese. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados também quer esclarecimentos sobre o caso, inclusive acesso ao resultado do laudo preliminar apresentado pelo Instituto Médico Legal. Veja. A família de Luiz Cláudio Rodrigues questiona a versão da polícia sobre a morte do motorista da Caixa Econômica Federal. Paulo César, que é advogado e primo de Luiz Cláudio, afirma que o motorista estava animado com a comemoração do aniversário de 49 anos, que seria no sábado. Tinha muitos planos e projetos, inclusive ele ia fazer aniversário no sábado, no dia seguinte, que ele mesmo estava organizando e convidando os seus colegas, os seus amigos. De acordo com informações da Polícia Civil, Luiz Cláudio foi detido aqui nesta delegacia em Sobradinho 1 na última sexta-feira por dirigir embriagado e ter se desentendido com um policial militar no trânsito. A família dele foi chamada e após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 1.200, o motorista seria liberado. Mas Luiz Cláudio foi encontrado já sem vida dentro da cela, enforcado com a própria camisa. Aqui mesmo, o Instituto de Criminalística fez uma perícia e o laudo deve sair em até 30 dias. O cunhado de Luiz Cláudio foi o único que conseguiu entrar na cela. Marcos disse que o motorista estava pendurado em uma janela com a própria camisa amarrada no pescoço. Ele reclama da demora do socorro, da falta de informações por parte da polícia e do fato de não ter sido autorizado a acompanhar a perícia. Ao chegar e tentar reanimá-lo, como ninguém quis me dar apoio, eu coloquei entre as pernas dele o meu joelho, que está até roxo, porque bati na parede, para levantá-lo, e no local não tinha uma gota sequer de urina, porque no IML é informado que com a desfalecida da pessoa, o corpo relaxa e o que tem sai. Então não tinha urina. Mas na bermuda tinha. Na bermuda ainda estava molhada. Marcos não acredita na possibilidade de suicídio por 2 motivos. Segundo ele, o cunhado estaria em boa fase, feliz, e também porque estaria embriagado demais naquele momento para ter capacidade de tirar a própria vida. Ele estava totalmente embriagado, faria isso? Faria isso? É por onde eu questiono tanto a polícia militar
questiono a Polícia Civil, também questiono a Corregedoria da Polícia Civil e a Secretaria. Tem alguma coisa estranha nisso. A família do motorista pede por esclarecimentos e justiça e reclama da falta de segurança dentro da própria carceragem da delegacia. Uma delegacia de polícia onde existe com a proposta de manter a segurança e preservar vidas, lá foi ceifada a vida do meu primo. Quero que os fatos sejam esclarecidos com a maior brevidade possível, porque a morosidade gera impunidade. O caso será acompanhado de perto também pela Ordem dos Advogados do Brasil aqui do DF. A entidade enviou um ofício para a Secretaria de Segurança pedindo que a investigação seja rápida e rigorosa. Certamente o falecimento de um cidadão dentro de um órgão do Estado não é a coisa mais comum, ainda que seja um fato não tão isolado na história brasileira. Mas o fato é que isso merece sim um esclarecimento e diante até da polêmica e do apelo que a família tem feito e de seu advogado também. Vamos mudar de assunto. Olha, esse fim de semana Brasília recebeu o primeiro festival de açaí e sorvete. Além das combinações usadas para acompanhar essa deliciosa fruta, teve competição para saber quem come mais açaí. E olha que o frio não foi problema para o público, viu? Dizem por aí que o açaí é a cara do verão. Mas será que é verdade? Isso daí é lenda. Para quem gosta no frio, no calor, toma. Isso aí é muito bom, né? Seja em qualquer época do ano. Ricardo que o diga. A blusa dele está assim, digamos, com marcas de açaí, não é por acaso. Ele participou do primeiro campeonato da fruta dentro do Distrito Federal. Em 2 minutos foram 3 litros. Desde sempre eu gosto muito de açaí, então assim, tendo açaí eu tô dentro. Para o Ricardo e outros amantes, todo dia é dia de açaí. E nem esse frio que está fazendo na capital nos últimos dias afasta a vontade de comer a fruta. Para celebrar essa gostosura, o Parque da Cidade sediou o primeiro Festival do Açaí e Sorvete. Quando a gente começou a criar a proposta do açaí, do Festival do Açaí e Sorvete, a gente pensou muito para esse lado do esporte, né? Porque em Brasília hoje é uma cidade muito forte de açaí, a gente tem mais de 60 lojas de açaí espalhadas aí por Brasília. E o público é muito academia, essa galera mais fitness. E aí a gente falou, vamos fazer alguma coisa para esse público também. Então a gente juntou, a nossa manhã toda foi só de atividades. Nessa festa, o açaí ganhou mais de 1000 combinações, com frutas, cereais e outros ingredientes, tudo para atrair a clientela. A gente tem açaí com leite em pó, açaí com biscoito, açaí com chocolate branco, açaí com proteína, com BCAA. Então a gente tem assim bastante coisa mesmo. Tudo bem que o açaí traz diversos benefícios para a saúde e com alguns cuidados na hora do preparo não acaba com a dieta. Mas o sorvete, onde ele entra nessa história toda? Será mesmo que ele combina com o frio? Sempre nós temos os nossos clientes fiéis, que não deixam de comer por conta do frio. Nessa doce mistura de açaí e sorvete, essa primeira edição do festival ensinou que inovar é necessário para manter a clientela ativa e o mercado aquecido o ano todo. Veja a seguir, o Distrito Federal perdeu quase 3 mil postos de trabalho em junho. Levantamento é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Depois do intervalo, até já.